Bom dia, pessoal. Então, hoje estou disponibilizando para vocês a última APC do bimestre. Gostaria de parabenizar todos aqueles que estão com as atividades em dias e para aqueles que não estão, por favor, entrar em contato e tentar resolver a situação de vocês, certo? Então, voltamos a falar desse assunto, né, sobre política, filosofia política. Eu sei que muitos não gostam, né, que muitos torcem o nariz, é política. Mas assim, volto a frisar para vocês, né, a política ela é importante na sociedade, ela define os nossos recursos, né, os nossos impostos, se vai ter um asfalto, se vai ter uma estrada, se vai ter um aumento de salário, né, para as famílias mais necessitadas, tudo isso depende do governo, tudo isso depende da política, depende de como os governantes pensam. Por isso é importante a gente pensar e valorizar a questão política. Se um produto fica mais caro no mercado, se eu sou obrigado a pagar mais pela gasolina, tudo o que está relacionado à nossa vida depende da política, certo? E aí nós estamos estudando, né, os filósofos, os teóricos da filosofia política e sobre o que eles pensavam sobre a política, desde a história antiga, Idade Média, Idade Moderna, até a Idade Contemporânea, né, o momento que nós estamos vivenciando. Então, o que a gente tem que entender aqui, ó? Esse conteúdo aqui, o Cícero é um filósofo lá de Roma, da Roma antiga, né? E ele vai trazer assim a ideia do que ele acreditava, né, sobre a questão política. Sendo bem direto aqui para vocês, o bem comum. Esse é o ponto central da ideia do Cícero, que é a ideia do bem comum. Ele acreditava que não importa a forma de governo, se é uma monarquia, se é uma aristocracia ou se é uma democracia. Importa é que o governante esteja preparado para o bem comum. O que é o bem comum? O bem comum é utilizar dos recursos públicos para beneficiar a sociedade em geral. O bem comum significa que eu tenho que estar a serviço do povo, não a serviço individual meu. Eu tenho que privilegiar ações que beneficiem o povo de modo geral e não atitudes individuais que beneficiam a mim próprio, certo? Então, a ideia do Cícero seria essa, que o bem comum representa o que é público, ou seja, pertencente a todos em comum, em contraposição aos interesses particulares próprios da vida privada ou doméstica. O conceito de res publica, formulado por Cícero, se compõe de princípios idealistas ou utópicos. As pessoas ainda hoje não entendem, né, o que é o bem comum, o que é um bem público, por exemplo. Eu vou lá e vou destruir uma lâmpada, né? É uma ação um tanto quanto idiota, né? Porque é o nosso dinheiro que está sendo jogado fora, né? A gente não tem que entender que o governo é aquele que está lá gerindo os recursos. O governo, muitas vezes, somos nós que fazemos algumas ações, porque isso vai nos beneficiar. Nós temos que tomar partido das ações políticas de forma geral. Nós temos que se responsabilizar também por um bem público, denunciar, correr atrás, porque isso é o bem comum, é um bem de todos. Não é lá na minha casa que eu posso fazer o que eu quiser, eu quebro uma lâmpada, eu que vou arcar com as consequências. No setor público é diferente. É a mesma coisa que se acontecer algo errado, né, usando uma comparação que eu ouvi outro dia de um amigo meu, né, se você estiver num elevador e o cara solta um pum, né, você é obrigado a cheirar, né, aquela catinga, né, mas você não tem escolha. Mas aquela pessoa teve escolha, né? Então, muitas vezes na política é assim. A escolha do outro pode nos influenciar, né? Se as pessoas escolhem mal, eu também tenho que pagar o preço. Então, quando você vai tomar uma ação com relação à política, na concepção do Cícero, a gente tem que entender que essa ação vai influenciar a todas as pessoas.
e não somente a mim. Por isso é o bem comum, por isso é um bem de todos, é um bem público. Eu tenho que pensar muito bem, eu tenho que ser responsável pelas minhas ações, pelo meu voto e pelo aquilo que eu faço com relação a tudo aquilo que é público, certo? Aí vocês vão responder essa questão, que é bem simples, o significado do bem comum nas análises de Cícero. Se vocês quiserem escrever mais alguma coisa, vocês fiquem livres. E aí agora então passamos então para Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Basicamente, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eles são filósofos, né, lá da escolástica, da patrística, numa época em que a política estava permeada por questões religiosas. Então, a diferença dos dois é que o Santo Agostinho ele se baseava mais na ideia lá do Platão, quando Platão cria a teoria do mundo das ideias. Dizia o Platão que existe um mundo imperfeito, que é o mundo material, é o mundo dos sentidos, né? Mas também existe o mundo perfeito, que é o mundo das ideias. Então, o mundo das ideias seria acessível para poucos, né? Os filósofos, intelectuais, pessoas altamente preparadas para exercer um determinado cargo, ou né, cargos importantes da sociedade de modo geral. Então, o Santo Agostinho, baseado nisso, ele escreveu a obra, né, a Cidade de Deus. Né? Ele dizia que o governante deveria de estar vinculado à questão religiosa, porque assim ele seria um governo mais puro, né? Que ele tinha que se conectar a essa cidade de Deus, que era a cidade perfeita, né? Que todos os seres humanos deveriam de se guiar por isso. Então, o pensamento agostiniano está permeado e fundamentado na transcendência do ser humano. Ele se articula com a teologia, entende que o homem por si mesmo não concretizará o ideal de um estado verdadeiramente justo sem auxílio divino, pois cada ser humano traz consigo a marca do pecado. Então, esse é o ponto central da ideia de Santo Agostinho, quando ele escreve, né, a Cidade de Deus. Ele vai dizer que o ser humano tem que se vincular a essa cidade de Deus, assim como Platão dizia que o ser humano deveria se conectar a esse mundo das ideias. É um mundo transcendental, de certa forma. E aí o São Tomás de Aquino, ele vai se diferenciar um pouco, ele vai ser mais seguidor, né, do Aristóteles, mas também é muito próximo do ideal de Agostinho, né, quando ele fala da questão divina, influenciar nas ações humanas terrenas. Então, lembrando que é um contexto de muita influência religiosa, né, lá na Idade Média, e que tudo era justificável, tudo tinha que ser conduzido por uma ordem divina. A justificativa tinha que ser vinculada a esse ideal. Tanto um quanto o outro, eles vão permear suas análises com relação à questão religiosa, certo? Então, agora tem a questão das atividades. Com base na filosofia política de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eu quero que vocês façam uma atividade bem pessoal. Nós, analisando, né, a questão da Idade Média e até a questões atuais, a gente percebe que na história existiu muita influência da religião na política. Então, existiu e existe. Na Idade Média, existiam muitas guerras religiosas, disputas religiosas, porque a religião estava sempre influenciando as decisões políticas. E aí nós temos lá durante a reforma protestante, né, que houve muitas guerras, muitas mortes, muitas perseguições, né, por causa da influência religiosa na política. Há quem acredita que dê certo, há quem acredita que todos deveriam, né, o ensino religioso, por exemplo, é um resquício dessa época. O Brasil já foi, né, funcionou sob forma do padroado, né, que era essa influência da questão religiosa com a questão política em todas as decisões. E aí a pergunta é: isso daria certo?
E aquelas pessoas que acreditam em outros, que têm outras crenças, que não são cristãs, por exemplo, que acreditam, será que daria certo? Nós temos um exemplo do Estado Islâmico, onde que existe ainda hoje apedrejamento, né, em praça pública, existe condenação à morte, a questão do, da homossexualidade, por exemplo. Né? Eu não acredito naquilo, a minha crença não defende aquilo,